Na ética contemporânea, o sujeito não é mais um sujeito substancial, soberano e absolutamente livre, nem um sujeito empírico puramente natural. Ele é simultaneamente os dois, na medida em que é um sujeito histórico-social. Assim, a ética adquire um dimensionamento político, uma vez que a ação do sujeito não pode mais ser vista e avaliada fora da relação social coletiva. Desse modo, a ética se entrelaça necessariamente com a política, entendida esta como a área de avaliação dos valores que atravessam as relações sociais e que interliga os indivíduos entre si. Esse é um texto do Severino, uma introdução à filosofia, na qual ele aborda a questão da ética e da política. Vamos ver algumas palavras específicas dentro desse texto para que se possa compreender exatamente o que o Severino está dizendo. Na ética contemporânea, ou seja, na ética de nosso tempo, o sujeito não é mais um sujeito substancial, soberano e absolutamente livre. A que ele está se referindo aqui? Há uma concepção de sujeito, de subjetividade, derivada das ideias, por exemplo, de René Descartes, que considerava que o sujeito, o indivíduo, enquanto uma consciência, era absolutamente autônomo e independente de todas as outras coisas, de todas as circunstâncias. O Severino diz aqui, o texto do Severino diz aqui que o sujeito não pode mais ser considerado assim, independente de suas circunstâncias. Então, o sujeito deve ser visto como algo que está inserido em um contexto, Mas o sujeito também não deve ser visto como um sujeito empírico, puramente natural. O que é um sujeito empírico? Empírico significa experimental, significa aquele que deriva da experiência. Então ele está colocando a posição de que o sujeito não pode também ser visto como um ser simplesmente natural, constituído a partir da experiência ou a partir somente das suas circunstâncias, a partir somente da sociedade. Ou seja, o sujeito não é independente das circunstâncias, mas ele também não é produzido totalmente pelas circunstâncias. O sujeito é uma mistura disso. É um indivíduo que tem uma vontade própria, mas essa vontade é profundamente influenciada, mas não determinada, pelas suas circunstâncias sociais e históricas. A ética adquire um dimensionamento político por isso. Por quê? Porque a ética não pode mais ser considerada como algo que diz respeito somente a um sujeito puro, a um sujeito excluído da sociedade. A ética não diz respeito somente à relação do sujeito consigo mesmo, ou com um Deus, no caso dos filósofos cristãos medievais, ou até no caso do Spinoza, ou do sujeito com os outros, mas do ponto de vista puramente formal, puramente intelectual, separado de toda a realidade. Não. A ética depende da vida na sociedade. E, portanto, a ética se entrelaça com a política. Para Severino, a ação ética é uma ação política também. Porque cada decisão individual de uma pessoa se reflete no modo como a própria realidade social está organizada. Cada decisão ética de um indivíduo tem uma consequência social, assim como as decisões éticas de todos os indivíduos têm consequências para os outros indivíduos. Então vamos ao enunciado e as alternativas. O texto, ao evocar a dimensão histórica do processo de formação da ética na sociedade contemporânea, ressalta: alternativa A, os conteúdos éticos decorrentes das ideologias político-partidárias.
O Severino não está falando de política partidária aqui. Quando o Severino fala de política, ele se refere, nada mais, nada menos, que a própria existência de uma dimensão humana na qual o indivíduo torna-se responsável pela sua comunidade. A ação política, a partir dessa concepção, que é uma concepção aristotélica, é uma ação que envolve as ações de todos os cidadãos no que diz respeito à constituição da ordem social. Então, isso não tem necessariamente a ver com política partidária. Cada ação humana que se refere à relação com os outros, ou que se trata da relação com os outros, é uma ação política. Então, não é a alternativa A. Alternativa B. O valor da ação humana derivada de preceitos metafísicos. Então, o texto ressalta o valor da ação humana derivada de preceitos metafísicos. O que é metafísica? Metafísica é a ciência do conhecimento do ser pelo ser, o ser puro, né? Ou as verdadeiras causas, como diria Aristóteles. Acontece que esse conhecimento não é um conhecimento político, não é um conhecimento ético. É um conhecimento que, no caso, se for possível, deve ser um conhecimento puramente intelectual. Não é do que o texto fala. O texto está se referindo justamente àquilo que não é metafísico, àquilo que é ético e político, né? Aquilo que não é puramente intelectual, e sim prático. Então não pode ser a alternativa B. Para o texto, o valor da ação humana não deriva de preceitos metafísicos, e sim da relação que existe entre o indivíduo e os outros indivíduos, ou seja, as relações éticas e políticas. Alternativa C. O texto ressalta a sistematização de valores desassociados da cultura. Pelo contrário, essa alternativa está errada porque o autor ressalta justamente o fato de que o indivíduo, embora tenha um componente subjetivo, é também um indivíduo social, vive numa sociedade, num contexto que é político também e que, portanto, é cultural. Os valores adotados pelos indivíduos são profundamente ligados à cultura na qual esse indivíduo vive. Então não pode ser essa. O texto ressalta o sentido coletivo e político das ações humanas individuais. Essa é a alternativa correta. O texto indica justamente que em cada ação individual existe uma consequência social, uma consequência política. Então, nenhuma ação que trata da relação entre o indivíduo e o outro ou os outros pode ser considerada uma ação puramente individual, porque diz respeito também aos outros e vai ser uma ação que vai demandar uma resposta dos outros ou da própria sociedade. Então, a alternativa D é a correta. O indivíduo coletivo e o sentido coletivo e político das ações humanas individuais. Cada ação humana tem um sentido coletivo, ético, político. A alternativa E. O texto ressalta o julgamento da ação ética pelos políticos eleitos democraticamente. As ações, de acordo com o texto, não são julgadas pelos políticos. Na verdade, os políticos estão também dentro, os políticos profissionais, né? Aqueles que recebem um salário para fazer política, também estão dentro de uma sociedade que tem seus próprios valores. Então, eles julgam os valores sociais como qualquer pessoa pode julgar, não porque eles são eleitos, né? Assim como eles são julgados de acordo com esses valores, como todas as pessoas são julgadas de acordo com esses valores sociais. Então, essa alternativa não pode ser verdadeira. A alternativa correta é: o texto vai evocar a dimensão histórica do processo de formação da ética na sociedade contemporânea,
ressalta o sentido coletivo e político das ações humanas individuais.